Boa noite, pessoal. Tá começando agora o podcast Bora Prosear. Eu sou a Amanda Nunes, eu sou a anfitriã nessa roda de conversa que tá pra lá de especial, repleta de histórias, vivências e vozes que merecem ser ouvidas. Esse projeto é realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa que fortalece a cultura e dá voz a quem faz arte nesse país. Então, puxa uma cadeira, pega o teu chimarrão ou aquilo que você preferir e bora prosear. E a nossa roda de hoje tá mesmo especial, hein? Cheia de vivências e sotaques que enriquecem qualquer conversa. Nosso assunto vai ser fala, ou melhor, os muitos jeitos de falar que o nosso Brasil tem. Vamos prosear sobre sotaques, expressões e a riqueza da nossa língua em diferentes cantos do país. A gente começa recebendo uma mineira arretada, lá de Sete Alagoas, que já soma 14 anos de história aqui em São Leopoldo. Aos 41 anos, ela traz no peito uma mistura boa de raízes e caminhos. Seja muito bem-vinda, Natália! E tem mais gente boa chegando por aí, direto de Salvador. A gente recebe uma convidada que há 7 anos escolheu São Leopoldo para chamar de casa. Aos 33 anos, ela traz muitas experiências para compartilhar. Seja bem-vinda, Mariana! E para fechar o nosso trio incrível, ela que transforma palavras em pontes há quase 2 décadas. Professora de língua portuguesa, nascida em Floripa, mas criada desde os 8 anos aqui no nosso estado. Ela leciona, dá aulas aqui. Uma honra te receber, Fabiana, aqui com a gente nessa noite. Obrigada. Sejam todas muito bem-vindas e bora prosear! Agora sim, vamos abrir a nossa roda de conversa e deixar a prosa correr solta por aqui. E o que a gente leva e o que a gente aprende. E como a nossa roda já está formada, a gente quer falar sobre caminhos e pertencimento. Como a gente muda de lugar, de sotaque, às vezes até de sonho, mas sempre leva um pedaço de onde veio e se reconstrói no novo espaço. E para abrir, eu quero começar contigo, Natália. Como foi esse processo de sair de Minas Gerais e vir morar aqui em São Leopoldo? O que te trouxe até aqui? O que tu acha que mais mudou em ti nesses 10 anos aqui no Sul? Eu vim para o Rio Grande do Sul quando eu casei com meu esposo, né? Então eu vim morar aqui. Como eu sou da área da educação, eu sempre acreditei que é mais fácil para mim me adaptar a diferentes lugares, né? Porque o meu esposo é de outra área. Então eu vim morar aqui por esse motivo e desde quando eu cheguei, eu atuava em Sapucaia, né? Uhum. Foi em Sapucaia que eu aprendi bastante sobre os gaúchos, né? Sobre a região. E depois fui morar em São Leopoldo. Mas o Ah, motivo que me trouxe aqui foi eu me casar e buscar me adaptar em outros lugares. que bacana. Sempre importante a gente se adaptar aos novos ambientes. E agora, Mariana, é contigo. O que te trouxe até aqui? Então, a minha companheira. A gente se conheceu numa viagem lá em Salvador, né? Morava lá. E aí, então, eu resolvi vir pra cá, passar uns 15 dias. Passei, morri de frio, quase tive 40 graus de febre. E Uhum. pensei, eu nunca mais volto naquele lugar. Mas aí, depois de 6 meses, rolou uma oportunidade de trabalhar aqui, fazendo oficina de fotografia com a população em situação de rua, em Porto Alegre. E aí eu vim pra passar 2 meses. Vim com uma mala de roupa de verão, inclusive, né? No meio do outono. E aí eu fui ficando. E aí depois disso, que era 2 meses, já se tornaram 7 anos. Esse ano eu faço 8 anos já morada. Bacana, 7 anos é bastante tempo, né, É Mari? muito tempo. E o que te encantou, o que tu estranhou quando chegou aqui em São Leopoldo, sabe? O que tu acha de diferente daqui pra Bahia, em comparação? Tudo. Além do clima, é claro. Absolutamente tudo. A comida, né? A gastronomia é diferente, a cultura é diferente, a regionalidade é diferente. A forma como as pessoas falam e as relações são diferentes. Então, quando eu cheguei, eu me impactei muito com relação à comida, porque é um tempero completamente diferente, assim.
E lá eu comia muito mais peixe. E aqui tem a questão mais do churrasco. Mas eu me apaixonei pelo churrasco, muito, e pela Aham. cuca, que é uma coisa que não tem lá pra cima, né? Não tem cuca e nata, são coisas mais aqui do sul. E te falar uma curiosidade, o sabor da tangerina lá de Salvador é completamente diferente da bergamota daqui. É sério? Sério, O completamente que que será que diferente. muda o clima daqui? Que talvez influencia? Eu acho que sim, o friozinho, né, que ela precisa pra dar aquela É adocicada. Lá verdade. pra cima, a tangerina, ela é aguada e ela não tem gosto de nada. Os cítricos dizem que precisa da geada, né? É. Da geada para que a fruta cítrica fique madura e fique doce. É. Então, nada melhor que o sul, né, desse paizão aí para termos aí geada, né, nas plantações aí de bergamota, limões, limas. Sim. Lima é uma fruta que raramente tu encontra nos mercados, né? E lá na chácara que nós temos, o marido e eu, tem pé de lima carregadíssimo. E é a coisa mais linda, a coisa mais doce. E quanto mais altas as frutas estão, mais doces elas também são. Que interessante isso, Fabiana. Muito, muito legal isso mesmo. E agora, aproveitando, né, queria te perguntar, né, que tá aqui desde os 8 anos de idade, que é praticamente gaúcha, né, e trabalha com a palavra todos os dias. Como tu enxerga essa questão, assim, de pertencimento, sabe? O quanto que a gente usa a comunicação, o modo que a gente fala, escreve, se expressa, ele ajuda ou dificulta a gente a se sentir parte de algum lugar ou de algum grupo, assim. Eu acredito muito na questão do pertencimento, que todo ser humano tem o seu ambiente a pertencer, né? E seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele escolar, né, na fase da escola. Então, eu acho muito importante essa questão de eu estar bem no ambiente que eu habito, né? Então, eu sempre digo, sempre estar feliz onde eu estou, né? Eu sempre penso nisso, né? Que muitas vezes a gente está num lugar não querendo estar, né? E consequência disso nunca vai pertencer àquele lugar, porque é um lugar que tu não gostaria de estar, né? Eu sempre falo com meus alunos, né? Que a gente precisa se sentir bem no lugar que a gente está. Vocês precisam estar bem aqui na escola, né? E eu preciso estar bem em casa para transmitir para cá, né, para a escola, todos os ensinamentos que a gente precisa passar para vocês, né? Então, essa questão de pertencer, ela é muito, muito relativa à questão de eu gostar de onde eu estou, né? Sim. Aí sim, se eu gosto de onde eu estou, se eu curto, né, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquele lugar, né, já é meio caminho andado, né, para a questão de pertencer. Eu penso assim, pelo menos. Sim, muito interessante mesmo. E queria aproveitar esse momento para dizer que eu estou muito feliz de ouvir todas vocês. É muito bonito ouvir vocês falarem das histórias de vocês. É impressionante, né? Como a trajetória de cada um é única e sempre tem algo comum entre a gente, né? Seja a força de recomeçar e se adaptar a novos ambientes e a novos lugares. E agora a gente vai para o nosso momento. Como é que chama aí? Porque se tem uma coisa que muda de estado para estado, ou até de cidade para cidade, é o jeito de falar. As palavras, o jeito de dizer, as expressões. Às vezes parece que a gente está falando outro idioma, né? E hoje aqui a gente tem uma mineira, uma baiana e uma quase gaúcha, uma catarinense quase gaúcha. Ou seja, um prato cheio para a gente descobrir essas diferenças. Então agora eu queria saber da Natália, me conta aí se tem alguma palavra ou expressão que tu fala lá em Sete Lagoas, que aqui no sul ninguém entendia. Por exemplo, carteira. Foi uma Uhum. das primeiras palavras que eu falei quando eu comecei a dar aula, que modifica. Por exemplo, aqui fala-se classe na sala de aula. Sim. E lá é carteira. Aí eu lembro como se fosse hoje que um aluno virou para mim e falou assim, prof, onde está a carteira? Porque carteira é aquela que a gente guarda documento e Sim. dinheiro, né? Foi a primeira observação, né? Que eu fui aprendendo que algumas palavras mudam muito, né? Outra é a questão da mexerica, porque aqui é bergamota, Uhum. e lá a gente fala mexerica. Sim. Mas algumas palavras também que eu não conseguia entender, tipo bar, né? Lá a gente vai Uhum. falar, tipo, bar pode ser parecido com trem,
Ali, para nós, sempre a gente usa logo ali, Uhum. né? Só que esse ali é bem longe. Entendi. Então são palavras, ou então, tipo, o trem, pega esse trem para mim. São coisas, objetos, É. né? E aí eu ainda continuava. Tem coisas que eu ainda falo que o meu esposo pergunta, mas o que você quer dizer com isso? Uhum. Porque é bem diferente. Sim. Então, tem muitas palavras que aqui, guri, por exemplo, guria, Uhum. que também é diferente. Lá a gente não tem esse termo. Tem várias. E teve alguma coisa assim que tu precisou aprender a falar diferente porque alguém não conseguia te entender? Tu teve que adaptar em alguma situação? Não, eu não acho que tenha algo que eu Uhum. precisei aprender, né? Porque eu sempre, essa questão que você trouxe antes do pertencimento, eu Uhum. acredito muito no acolhimento, né? Quando você é acolhido, e eu fui acolhida em instituições de educação com muita tranquilidade. Sim. Hoje eu ainda uso assim bastante, eu sempre analiso que a forma com que eu falo até chama atenção Sim. das pessoas. Por vezes eu até fiquei pensando, será que a pessoa ficou brava comigo porque eu falei diferente e ela achou que eu estava, tipo, fazendo uma crítica, porque nem todo mundo sabe, por exemplo, que eu sou mineira. Então, dependendo de como eu falo, eles podem interpretar que eu estou fazendo piada com a forma com que eles estão Sim, claro. conduzindo a fala, né? Uhum. Aí é só para a pessoa vivenciar, para ela entender que não, é porque eu falo desse jeito, né? Por causa da região que eu vim. Mas não, eu nunca tive nenhum problema assim. Hoje eu vejo que para mim até é um fator positivo, Sim. porque eu tenho vários estudantes que prestam atenção no que eu falo porque querem focar, né? Tipo, o que de fato ela está querendo dizer. Talvez eles tenham um esforço maior para me entender, mas eles também não falam. Passem percebidos, Eu despercebidas. não tive nenhum problema assim. Uhum. Bom, e Mariana, tu que vem lá de Salvador, tem alguma expressão que o pessoal daqui estranhou, assim? Todas. Bucha, que é a esponja de lavar a louça. Tá, Eu não sei também por que a gente chama de bucha. Não faço ideia. Capote, que significa casaco. tá aprendendo agora essa não conhecia. Barril, não vai que é barril. Ou não vai que é barril dobrado. Eu falava isso também, as pessoas ficavam tipo, quê? Tipo, não vai porque é esparro, sabe? Não vai porque é uma coisa perigosa, assim. Muitas coisas eu falava. No trabalho eu falava, teve umas duas palavras que eu me segurei muito, que agora eu falo diferente. Mas é que o pessoal do trabalho já tava num nível de quase uma xenofobia, sabe? Eles já estavam passando, assim, do limite. Que era quando eu falava refri, né? A gente fala com ré, não refri, né? Refri. E vídeo. Mas vídeo eu não consigo mudar muito, então eu falo no meu sotaque, talvez. Muito interessante. E Fabiana, tu como professora, já teve situações engraçadas com os alunos ou colegas de outros lugares por causa das palavras, assim? Como tu vê essa diversidade, da linguagem, assim, no dia a dia? Na verdade, me lembrei quando eu soube que eu ia fazer parte desse podcast querido, né? Eu me lembrei de três expressões, porque eu lecionei em três cidades diferentes. Uhum. Eu lecionei em São Sebastião do Caí, que é uma cidade não muito longe daqui, em Feliz, e também agora em São Leopoldo, né? São Leopoldo, uma parte do tempo foi aqui, então eu vou lecionar, né? E lá em São Sebastião do Caí, eles chamam a professora de prof. Lá é prof, lá no Caí. E lá em Feliz é psora. Ô, psora, posso ir? Ô, psora, aqui, psora lá. E aqui em São Leopoldo é só o sora, né? E também tem a questão eu também me lembrei da questão de a pronúncia do E pelo I, né? Uhum. Do O pelo U também, mas mais é o E pelo I, né? Que lá aqui na nossa região é leite quente, né? Sim. O E pelo I, e lá em cidades mais fronteiriças, né? As pessoas pronunciam o E com som de E mesmo, não com som de I, né? Então lá para eles é leite, quente,
né? Uhum. Então, é uma questão que eu me lembrei também, que são completamente pronúncias, né? A mesma palavra, sotaques diferentes, né? E o Psora é uma coisa que me gravou muito, assim, né? Da questão de ser diferente de um lugar para outro e estando 3 cidades não muito longe umas das outras, né? Sim. É isso que me chama a atenção também com relação a isso. Essas trocas culturais, elas são muito ricas, né, pra gente. E a gente se transforma quando a gente conhece o outro. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que a gente tem na convivência, né? E a gente sabe que sempre existem aquelas situações. Quando eu falei, ninguém entendeu. E agora me diz quem já falou alguma expressão típica do seu estado e recebeu de volta um olhar perdido, tipo, o que é isso? Né? Às vezes o dicionário da nossa terra não faz sentido em um outro lugar, né? E, Natália, tem alguma expressão mineira que tu usava naturalmente e que aqui no sul ninguém entendeu de primeira? É que em Minas a gente usa igual o trem. Ninguém entende o trem. É. Porque o trem é usado para tudo, entendeu? Uhum. Menos para viajar. Entendeu? Então, toda vez que eu falo trem, as pessoas vai tentar entender se é o trem para viajar ou se é outra coisa, assim, que coisa é. E o ai também. O ai também é bem complexo para as pessoas, porque todas as frases que a gente fala, geralmente vai o ai no final, Sim. né? Que é uma forma de uai, Uhum. né? E aí as pessoas ficam se perguntando o que significa esse uai. É como eu disse, eu nunca tive nenhum problema, nunca fui questionada ou alguém fez alguma crítica. Não. Sim. Mas com certeza eles não entendem o trem e nem o uai. Uhum. Mas é usado para tudo. Em Minas nós usamos muito. E Mariana, em Salvador, o que tu falava lá, que aqui o povo ficou sem saber se era elogio, xingamento ou se era só uma gíria mesmo? Eu uso muito uma expressão até hoje que é quem vai ao coelho. Tipo assim, tá Uhum. chovendo muito e assim, baiano tem uma questão com água, tá? Parece que a gente é de açúcar, assim. Se tá chovendo, eu já não quero sair. Mas vamos sair pra não sei o quê. E aí eu respondo, quem vai é o coelho. Tipo assim, eu não vou, o coelho vai, mas eu não. Então aí a pessoa ficava, como assim um coelho? Que coelho? Aí eu dizia, não, eu tô dizendo que eu não vou, entendeu? Então, Uhum. tipo, tem muitas expressões que eu falo ainda, tipo tamborete. Uhum. Tamborete é uma pessoa muito pequenininha. E aí a gente fala, o que tu quer o tamborete? Vai crescer um pouco. Uhum. Então, tem o bar agora saindo, né? O Oxo, o Oxente, a gente fala muita. A gente chama muito também por entidades, né? Tipo, vixe, minha Nossa Senhora, misericórdia. Daí o povo, tu é cristã, tu é evangélica. Uhum. Não, mas é porque a gente acaba chamando pelo santo mesmo em Salvador. Ao mesmo tempo que a gente tem uma expressão que a gente fica bastante. Uhum. Mas a gente também chama muito pelos anciões, assim. Sim. E Fabiana, tu já passou por alguma situação assim com teus alunos ou colegas de outros lugares, né? Ou até entre cidades do RS, como tu mesma aqui falou para nós, que às vezes já tem algumas variações que são bem curiosas, né? Curiosa. Eu passei por uma situação, mas foi o contrário. Passei lá em Santa Catarina, já tendo vocabulário daqui. Uhum. Né? Cheguei lá no mercado, bem faceira, bem bela e feliz. Aí eu pedi 10 cacetinhos. 10 cacetinhos. Eu tinha avistado os cacetinhos na padaria, né? Estão lá os cacetinhos. Eu quero 10. Daí o moço ficou me olhando assim. Eu disse 10 cacetinhos, moço. Desculpa, moça, mas eu não tô entendendo o que tu quer dizer. O que tu queres aqui da padaria? Eu disse, eu quero cacetinho, mas aqui cacetinho não existe. O que tu quer? Me aponta o que tu quer. Daí eu apontei o tal do cacetinho para nós aqui, né? Aí ele falou que lá para eles, naquela região que eu estava, que era mais interiorana, ele é conhecido, né? Continua, acredito eu, sendo conhecido como pão d'água. Pão d'água. Ou pão d'água salgado, em alguns lugares de lá, Santa Catarina, né? E também me chama atenção na questão de quando eu estou aqui em São Leopoldo e eu vou para onde é a nossa chácara, né? Uhum. Que ela fica no sul.
uma cidade muito devastada pelas enchentes, né? Sim. Então, foi bem castigada, assim, mas nós temos uma chacrinha no interior da cidade. E quando a gente chega lá no mercado, na fruteira, para fazer umas compras, né? O pessoal já sabe que nós não somos de lá. O Aham. sotaque não é totalmente diferente de lá para cá, ou de cá para lá, né? Mas eles perguntam, tu é da onde? Ah, já acho um estranho diferente, né? Não é nem o sotaque, não é nem o linguajar, é a pessoa em si. Uhum. O jeito de vestir, o jeito de se portar, não é nem a questão da fala em si, né, que está envolvido nessa pergunta que eles fazem. Tu é da onde? Tu não é daqui, né? Daí nós dizemos, não, nós somos lá de São Leopoldo, né? Ah, tá, eu percebi que vocês não eram daqui. Eu percebi como? Pelo falar, pelo jeito de andar, pelas vestimentas, pela placa do carro, né? Que eles avistam na frente do mercado, de repente. Então tem todas essas questões que também envolvem não só o linguajar, o jeito da pessoa, né? Se portar, se Claro. vestir, enfim, né? Com certeza. E esse monte de jeitos de falar, de se expressar, é que faz a nossa língua ser algo tão vivo, né? E no fim, entre uma explicação e outra, a gente aprende e dá risada, né? E ainda aproxima os corações sobre todas essas diversidades. E você que está nos ouvindo aí, deixa aí nos comentários se já falou algo que ninguém entendeu. A gente quer saber tudo depois. E agora a gente vai falar sobre palavra que é abrigo. A gente já viu que o jeito de falar muda de lugar para lugar, mas tem aquelas palavras que ficam com a gente. Palavras que a gente escuta desde pequeno e que viram quase que um abraço. Aquela expressão da avó, aquele ditado do pai, aquela palavra que ninguém entende fora da tua cidade, mas que carrega um mundo dentro dela. Natália, tem alguma palavra ou expressão de Minas que te dá saudades assim só de ouvir? Tem uma expressão que é usada bastante em Minas, que é andar no passeio, que Uhum, significa caminhar em cima da calçada, né? Aqui diria calçada, né? Mas é uma expressão que me lembra sempre Minas, por quê? Porque durante a minha infância toda eu vivi em Minas, né? uhum, Então, ainda quando eu vou a Minas, eu ouço bastante por causa dos meus sobrinhos. Geralmente se fala isso quando é criança, né? uhum. Então, eu ainda ouço bastante as minhas irmãs dizer: anda em cima do passeio, menino, né? Essa expressão me lembra muito Minas e dá saudade quando eu ouço, Que né? bacana. Porque reflete infância, acolhimento, cuidado, né? Durante a vida toda eu vivi em Minas, então é uma expressão que me marcou bastante. Toda Uhum. vez que eu ouço, eu lembro bastante assim da minha infância. Ai, que bonito. E Mariana, na Bahia, qual é a palavra, o jeito de dizer assim que te conecta com a tua origem, com a tua família, com a tua história? É manhã. Aí, Manhã é uma coisa que não, assim, que eu tenho até hoje, manhã, menina e tempo. uhum, São palavras assim que ficam no meu vocabulário quando eu escuto, até da minha família, né? Todo mundo mora lá, só eu moro no Rio Grande do Sul. Eu me dá uma saudade, um aperto assim no peito, sabe? Da ai, terra. que bonito. Palavras de carinho, então. Sim. E Fabiana, tu tem alguma palavra, expressão gaúcha que te toca, pode ser até catarinense, que te toca no fundo, que tem cheiro de memória e de vida vivida, assim? Tem sim, tem, na verdade, as expressões que a minha falecida mãe, né, já Hum, faleceu, ela tinha, assim, para conosco, né, porque minha mãe foi uma mulher, uma mãe guerreira, entre tantas outras que existem nesse mundo, né, que criam seus filhos sozinhas, né, praticamente. Então, minha mãe foi uma dessas guerreiras, mães guerreiras, né. Então, ela usava, assim, um vocabulário muito, muito, muito palavrão, muito palavrão. Era hum, 3 palavras, 2 é a palavra. Então, nós fomos criados dessa forma, ouvindo palavrões o tempo todo, praticamente. sim. E uma expressão assim que ela sempre falava, que depois que eu me casei, que eu morava em Novo Hamburgo, daí vim morar em São Leopoldo, me casei, né? Quando ela me ligava para saber de mim, né? Ela falava, a primeira coisa que ela falava assim quando eu atendia: Ô sua filha de chocadeira, tu não tem mais mãe? Uhum.
E aí eu dizia, mãe, eu tô aqui, mãe, tem que trabalhar, daqui a pouco eu te ligo, pode ser? Mas eu tô te falando, tu só pode ser filho da chocadeira porque tu não tem mãe, tu não me liga, guria. Tu não me liga, tu não me liga, tu não quer saber de mim, porque não sei que a gente começava aquele drama todo, né? Dramalhão, né? Aquela Mas cena. famoso CEP. Aham, famoso CEP, né? Então é uma expressão que assim quando eu ouço assim, de repente alguém falando, comentando, já vem a lembrança da minha mãe, né? Da Super fala que bonito. ela tinha, né? Uhum. Para comigo, em especial pelo telefone, Sim. né? Bom, e a gente sabe que tem palavra que vira raiz e que gruda na gente. E quando a gente encontra alguém que fala como a gente, parece até que a gente encontrou um pedaço de casa, né, no meio do mundo, assim. E para esse próximo bloco, eu gostaria de conversar sobre falar errado. Para quem, né? A gente já brincou aqui com expressões diferentes, com sotaques, jeitos de falar, mas agora eu quero puxar um assunto que é bem importante, né, que é o preconceito linguístico. Quantas vezes alguém já foi julgado só pela forma como fala, né? Como se existisse um jeito certo ou um jeito errado de se falar, quando na verdade o que existe é diversidade. Natália, tu que já viveu ou presenciou alguma situação, tu já viveu, na verdade, né? Ou presenciou alguma situação em que o jeito de falar foi motivo de julgamento ou de piada? Como que tu lidou, assim, com isso, se tu já viveu, assim, algo assim? Nós que trabalhamos na educação, talvez a gente seja mais tranquilo para lidar com essa questão linguística, né? Uhum, Porque o que a gente observa é que ninguém fala igual a ninguém. Nós uhum, temos características únicas, né? uhum, Então, talvez esse seja um fator que foi positivo para mim, né? E eu sou muito tranquila em relação a essa questão. Para mim, se em algum momento, como eu disse, o da carteira, né? Um aluno, ele me corrigiu. Dentro da perspectiva dele, ele estava correto, sim, porque no estado dele, na região dele, era correto dizer sim. daquela forma, né? Então eu nunca interpretei de outra forma, eu sempre ouvi os estudantes, eles sempre fizeram observações. Uhum, Esses dias mesmo lá na escola eu fui atender um aluno e por diversas vezes ele disse: não é assim que fala, é assim, né? E tá tudo certo, porque na concepção dele é daquela forma que eu deveria falar. Eu esperei, fiz o atendimento, depois eu virei para ele e falei assim: deixa a prof te explicar uma coisa. A prof não vai falar igual a você, porque tem palavras que a prof não conseguiria, neste momento, expressar como você expressa, porque faz parte da região que eu venho, né? E isso para mim sempre foi tranquilo. A prof Fabi, que é prof lá na escola, teve várias coisas que ela já ouviu eu dizendo, que ela foi lá e falou: tá, mas é assim. Aí eu digo: ah, tá bom, vou fazer um esforço para falar desta forma, né? Porque é sim, natural para mim, assim, nós que somos da educação, se a gente não saber lidar com isso, nós teremos um sim. sério problema, porque é uma coisa séria, né? Uhum, E é uma coisa que nós não podemos julgar, porque os nossos alunos, por exemplo, eles têm vivências diferentes. Quando eles chegam lá, muitas vezes eles não falam correto. E aí eu vou sim. dizer que está errado? Não, vou ter que identificar a situação para ajudá-lo, Uhum, né? Eu já tive situação de aluno, por exemplo, que falava errado porque a avó e o avô falavam errado. sim. E era errado? Não, fazia parte das vivências. Nós sabemos que na norma culta estava incorreto, mas nas relações dele estava tudo certo, Sim, ele né? E estava tem sendo compreendido dentro do ambiente isso, familiar dele. isso. E tem características que a gente traz das nossas regiões, né? Das nossas famílias, que pela padrão, língua culta, tá errado. Mas lá dentro tá tudo certo. Então são relações diferentes. Muito interessante isso que tu trouxe, Natália. E agora eu queria perguntar para Mariana, né, que vem de um lugar onde o sotaque é muito forte, né, e ele é bem marcado. Tu já teve que corrigir, entre muitas aspas, né, tua forma de falar em algum ambiente? Sentiu que precisava se adaptar para ser levada mais a sério? Sim, muitos casos. Vou começar dizendo que a gente tem uma questão lá em Salvador que é o gerúndio, né?
Então a gente come algumas palavras. Por exemplo, não é andando, é andando, Andando. fazendo. Então essas coisas eu senti que tinha uma. Quando eu falava, daí eu sentia que tinha uma. Que as pessoas me olhavam meio atravessado. Ou, por exemplo, arrodear, né? Arrodear era dar a volta. Ou eu cresci dizendo empendurar. Mas na verdade é pendurar, né? Se a gente olhar no dicionário, é pendurar. Só que é muito regional. A gente fala empendurar. Ou lá em Salvador mesmo, eu fiz por muito tempo rádio, né? E aí quando eu entrei na TV de radiodifusão, no IDEB, que é uma rádio governamental de lá, eu não podia ter sotaque baiano, porque tinham algumas transmissões que iriam a nível nacional, e o rádio tem isso. Já perceberam que quando a gente escuta alguns programas de rádio, tipo a Voz do Brasil, né? Não tem muitos locutores ali que tem um sotaque carregado, então vocês não sabem qual é a região que aquela pessoa É neutro, né? fala. É neutro. Então eu tive que corrigir algumas coisas pro rádio. Tive que fazer fono, inclusive, para isso. Que é, lá a gente fala banana. Eu tive que corrigir para banana. É até difícil. Sou mais abrir a aberto. boca, Sou mais aberto. ou mamão. Aí eu tive que falar mamão. Mamão. Então ou quando os colegas, né, implicavam porque eu falava refri. Daí eles, ai, guria, fala direito que não é refri, é refri. Então aí eu comecei a falar, tá, refri, né, na frente deles eu falava refri pra não ficar aquela chatice de ficar até uma repetição do próprio sotaque, né, e acaba sendo, a gente acaba entrando numa linha tênue ali mesmo, que é uma linha de preconceito mesmo, né. É. Interessante tu trazer isso do rádio, né? Porque eu, como estudante de fonoaudiologia, que, né, tô trazendo agora para vocês essa informação, mas como estudante de fonoaudiologia, eu vejo muito, assim, em sala de aula, a gente discutir muito sobre essa questão de atores e músicos e pessoas que estão aí com holofotes, né? Precisando desse apoio fonoaudiológico para que tragam esse sotaque neutro, né, à tona, porque não pode demonstrar sua regionalidade em ambientes que vão, como tu disse, a nível nacional, né? E como isso, às vezes, para algumas pessoas, é excluir uma parte da sua personalidade, né? Porque, querendo ou não, a forma como a gente fala, ela transmite a nossa personalidade, o jeito como a gente é, como a gente cresceu, né? E muito, como tu trouxe, né, essa questão do rádio, eu achei interessante, porque eu não sabia dessa informação, né, pensava que isso era muito restrito à televisão, e saber do rádio eu achei interessante. Novelas também, né. Eu lembrei da Grazi Massafera, você lembra como é que era o sotaque dela? Super carregado, e agora ela fala assim, então não sabe dizer de onde que Da onde é. né? E tem um apagamento disso também, né, essa claro. ideia de pertencimento, de cultura em si, e de território, né? Como se a gente realmente estivesse silenciando uma parte que somos nós, ou grande parte de nós, para tentar meio que se infiltrar, né? Sim, é. E, Fabiana, tu como professora de língua portuguesa, então, com certeza já enfrentou esse debate, talvez em sala de aula, né? Como tu trabalha com teus alunos para mostrar que não existe uma única forma de falar certa e que cada fala carrega uma história? Como é que tu faz isso, assim, com eles? Eu tento, assim, trazer para eles, né, elucidar, na verdade, né, melhor dizendo, que a língua, ela é algo mutante, né? Ela está em constante mudança, constante mutação, né? Palavras saem do idioma, palavras entram no idioma, palavras são trocadas umas pelas outras, né? Então, ele é um produto, a língua é um produto muito flexível, né? Muito maleável, né? Conforme os falantes daquele idioma, né? E eu me lembro de um episódio que veio uma aluna lá para a escola, para o último ano do médio, para o terceiro ano ela veio para lá para a escola. Era um terceiro ano, então à tarde. E ela veio lá de cima. Não lembro qual foi a localidade, né, que a menina tinha vindo, né? Mas tinha vindo com sotaque bem carregado, assim, bem nordestina mesmo, assim, né? E aí eu me lembro que os alunos, eles adoraram aquele sotaque, aquele jeito de falar dela, que eles faziam questão de que ela falasse em voz alta, porque eles ficavam vislumbrando aquele sotaque dela, né? Tipo assim, ó, escuta,
Agora, Juliara é o nome dela, né? Nunca mais me lembro, me esqueço do nome, Juliara. E ela trabalha no centro, volta e meia eu vejo ela no centro de São Leopoldo, né? Então, são questões que como é que eu vou dizer, chama a atenção deles em sala de aula por ser diferente, né, do nosso linguajar, né, obviamente, né, mas a questão é que a gente trabalhando nessa questão de cada um tem o seu modo de falar, cada um tem o seu sotaque, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu lugar de nascimento, de educação, né, de saberes, enfim. E aí eles conseguem entender, né? Ensino médio, eles conseguem assimilar essa questão de respeito mútuo, né? E principalmente falando na questão de sotaque, né? O jeito de falar é diferente, não me dá o direito de faltar com respeito, né, com esse meu colega. Né? Também tem isso na jogada, né? Então é a questão de a gente elucidar sempre. E aí tem um outro menino lá na escola de tarde, que é do primeiro ano do ensino médio. Alguns dizem, eu não lembro porque não foi meu aluno anterior a esse ano, né? Mas ele é um menino que veio de 214. Veio de Minas, eu acho que ele deve ter vindo. Eu não me lembro mais quando é que foi o lugar. E ele também, ele não fala com os colegas, ele é bem quietão assim na dele. Mas quando ele veio trazer para mim, para eu olhar o caderno dele, ele conversou comigo. Então eu pude perceber que ele não era daqui, né? Ah, tu não é daqui, né? Lógico, né? Então são questões que a gente chama a atenção deles, mas ao mesmo tempo a gente faz com que eles respeitem essas diferenças, né? Que é muito importante. É a mesma coisa que se fosse o contrário, se fosse eles indo para um lugar que, né, diferente do linguajar, né, das crenças, dos costumes, né, e do linguajar em si, né. É, claro. E o preconceito linguístico, então, ele é uma forma silenciosa de exclusão, né? Mas quando a gente reconhece valor em todos os falantes, a gente dá valor. E valor à diversidade que nos forma como um povo. E agora eu quero direcionar, então, para o nosso último bloco de conversa, então, que vai se chamar Traduz para mim essa. Para encerrar a nossa roda de um jeito bem divertido, a gente vai brincar de adivinhação. Cada um aqui vai trazer uma expressão bem típica da sua terra, daquelas que se alguma de vocês falar assim, em outro estado, ninguém vai entender nada, nada, nada. A missão dos outros convidados, tá? A missão dos outros convidados é tentar adivinhar o que ela significa. Valendo criatividade, chute e, claro, muita risada. Bora lá? Vamos começar pela Natália? Joga aí uma expressão mineira daquelas bem raiz, né? Pra ver se o pessoal daqui entende. O que é? Se apluma, trem. Se apluma, trem? Não, trem, né? Porque não é o trem que anda, né? Se ajeita a pessoa. Isso. Eu tive um amigo aqui que era mineiro. Se apluma, trem, gostei. E aí ele falou pra mim que tudo se chamava trem. Ele fez uma piada, inclusive. Ele sabe a única coisa em Minas Gerais que não se chama trem? Daí eu, o quê? Aí ele, o trem, que a gente chama de metrô, né? Daí eu dei risada. Fui obrigada. Muito bom. E agora é a tua vez, Mariana. Vamos lá, manda uma expressão dessas pra nós agora pra ver se a gente aqui consegue entender. Virada no molho de coentro. Virada No molho de coentro. no molho de coentro? É. No molho? No molho. No molho? Mas é molho de coentro? É, molho. É o chumacinho? É, de coentro. Charmosa. Não. Deve ser nervosa. Brava. Virada no molho de coentro é tipo... Por aqui, já com alguém. Não, é uma pessoa que não para quieta, é uma pessoa arretada, assim. Agitada. Você... Meu Deus, você é virada no molho de coentro. Tipo assim, você não fica quieta, inferno. Sabe? Lazarenta. Inclusive, eu chamei uma aluna recente, assim, a Brielle, né? Eu falei pra ela, ai, Brielle, tu é virada no molho de coentro, velho. Às vezes eu não te aguento. Daí ela ficou parada, assim, me olhando. Professora? E é molho de coentro? Como assim? Eu vou explicar pra ela. Ela, ah, é verdade. Eu não fico quieta mesmo. Eu,
Tá. E agora é a vez da Fabiana. E Fabiana, como tu vem lá de Floripa, mas também mora aqui no Sul há muito tempo, tu pode escolher da onde tu quer trazer a tua expressão. Para fechar com chave de ouro agora, mas não vale facilitar para as nossas convidadas. Na verdade, tem duas, né? Eu acho que elas vão matar a charada logo, né? Não vai ter Uhum. muita graça, digamos assim, né? Porque Santa Catarina eu não tenho como falar nenhuma de lá, porque Muito. 7 para 8 anos eu vim pra cá, né? Aham. Então, muito pequenininha, né? E converso com a minha Dinda, até tudo certo pelo WhatsApp. O sotaque dela é assim, aqueles catarinense da gema, assim, né? Catarinense nato, assim, né? Aham. Que é muito do... Mas, menina de Deus, tu não tem noção do quanto que eu fiquei pensando em você. Eu fiquei pensando em você a todo momento. A Dinda nunca te esqueceu, ela fala. Uhum. Ela nunca vai te esquecer, minha querida. Tu vem pra cá nas férias ficar com a Dinda. Não precisa pagar hotel, não precisa pagar nada. Vem aqui com a Dinda e fica na casa da Dinda, né? E então a questão de sotaque catarinense, assim, expressões de lá, não vou ter pra falar Aham, agora, né? sim. Mas eu tenho duas, que é o lagartear no sol, né? Mando bergamota, inclusive. E a outra é aproveitando o frio da região, né? O frio de Renguear o Cusco, né? Não sei. Frio de Renguear o Cusco. Deve ser aquele que dói lá no osso da coluna. Mas Cusco não é cachorro? No Cusco é É, cachorro. Cusco, é cachorro. Tá, mas. Onde é que os cachorros geralmente ficam numa residência? Não ficam pra fora de casa? Então, esse frio tá de Renguear o Cusco. Meu Deus, essa eu nunca tinha ouvido. Em Uhum. 7 anos eu nunca ouvi isso na minha vida. Renguear o Cusco. E lagartear o sol eu demorei pra conseguir entender a referência. O lagarto fica na toca no inverno. Quando sai o solzinho no verão, especialmente, ele vai pro sol lagartear. Que se fala, né? Por isso que é pegar a bergamota e vai lagartear no sol, porque o lagarto ele sai no dia de sol da toca, dia de chuva, de frio. Nós temos lagartos habitantes do lugar. Bom, uma delícia o nosso momento agora, gente. Eu tô realmente muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tá aí a prova, né, de que a nossa língua ela é viva, rica e cheia de surpresas. E quando a gente se diverte com ela, a gente aprende e se aproxima. E assim a gente encerra mais uma roda cheia de histórias, sotaques, risadas e reflexões aqui no Bora Prosear. Hoje a gente passeou por expressões curiosas, lembranças afetivas, situações engraçadas, mas também tocamos no ponto sério: o valor de cada forma de falar e o respeito que toda voz merece. Quero agradecer demais as nossas convidadas aqui hoje, a Natália, a Mariana e a Fabiana, por estarem aqui dividindo não só as suas palavras, mas também as suas vivências, raízes e muita generosidade nessa conversa. Esse podcast, ele então é um projeto cultural realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que fortalece a arte e dá espaço para que mais vozes possam ser ouvidas, celebradas e reconhecidas. Se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que também ama uma boa prosa.